Como saber se uma empresa que está sendo negociada na bolsa de valores está barata ou cara? Se aquele preço está supervalorizado ou se ele está 100% desvalorizado? Como saber mensurar isso? Já vou te falar, mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso é muito importante. Traz aquele incentivo para a gente trazer mais e mais vídeos. Então vamos lá. Para saber mensurar o preço, eu queria trazer de uma maneira que não ficasse chata e não ficasse aquele vídeo que vira um saco, entende? Então, quando se fala sobre um preço de uma ação, tudo que mensura o preço há uma relação entre vários indicadores por trás. E trazer cada indicador eu achei que não seria interessante, não agregaria tanto. Então eu separei quatro indicadores que vão te ajudar muito na hora de saber discernir se está barata ou cara. Vamos lá, o primeiro deles é o nosso conhecido PL, que se você não conhece, é basicamente o preço por lucro, o preço dividido pelo lucro. Em tese, funciona assim. Se você comprar uma empresa por R$ 1 milhão, aí se imagina um milionário e você acaba de comprar uma empresa por R$ 1 milhão. E essa empresa, depois de um ano, divulga que seus lucros foram de 100 mil. Logo, seu lucro anual é de R$ 100 mil. Então, se você pagou 1 milhão e lucrou 100 mil, o seu PL é 10. Logo, para que por meio dos lucros você recupere o preço que você investiu, vão demorar 10 anos. E é assim que funciona. Então, o PL, a busca dele vai ser sempre para um PL menor. Quanto menor o PL de uma empresa, melhor em tese seria. E agora a gente vai para o nosso segundo, o ROI. O ROI, que é o Return on Equity, que é basicamente o retorno sobre o patrimônio. Para que você entenda, é basicamente assim: você vai pegar a divisão do lucro líquido na empresa pelo patrimônio líquido. Então, quer dizer, é o quanto a empresa ganha sobre o seu patrimônio líquido. E a busca sempre que o ROI também seja muito mais alto. Contrário do PL, que o PL tem que ser mais baixo, o ROI a gente vai querer que ele seja mais alto, a fim de que a empresa está tendo uma rentabilidade maior sobre o seu patrimônio líquido. Isso já abre uma relação com o nosso terceiro indicador, que é o preço sobre o valor patrimonial do ativo. Como assim? Ele é um ótimo indicador em momentos de crise, porque em momentos de crise, que está tendo uma turbulência no mercado, o preço sobre o valor patrimonial acaba sendo jogado lá embaixo, fazendo com que a ação seja negociada, inclusive abaixo do seu valor patrimonial. Mas como saber se o preço está sendo negociado abaixo do valor patrimonial de uma empresa? Primeiro, é com base nas comparações. E o que você deve evitar aqui é fazer comparações de empresas que apresentam um sistema totalmente diferente. Empresas mais conservadoras com empresas que visam mais tecnologia. Porque assim, esse indicador não vai te ajudar muito e não vai colaborar muito para que você entenda se aquela empresa está barata ou aquela empresa está cara. O melhor a se fazer é comparar empresas que atuam em setores semelhantes e que atuam com negócios, a maneira dos seus negócios seja também semelhante, entende? Então, por exemplo, um Itaú e uma Caixa Econômica, semelhante. A gente pode comparar Itaú com Santander, Itaú com Bradesco, porque vai ser semelhante. Então, vamos lá para o nosso quarto indicador, o dividend yield. O dividend yield, basicamente, é quanto uma empresa paga sobre o valor de sua ação. É o quanto ela remunera sobre o valor que você investiu. E aí tem que saber discernir um pouquinho, porque muitas pessoas que vão apenas por esse indicador, olham um ativo e olham, então ela vai me pagar 7%, está ótimo, é muito mais do que eu receberia num título de renda fixa. É interessante saber mensurar isso, mas também é interessante ver que muitas empresas possuem um dividend yield alto porque elas não sabem o que fazer com o dinheiro e por isso elas preferem distribuir o lucro, assim porque elas não estão visando tanto o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E um outro ponto aqui a ser comentado é que uma empresa que tem um dividend yield mais baixo, na maioria das vezes ela está visando o seu lucro, está visando o seu crescimento. E às vezes vale mais a pena optar por empresas que têm um dividend yield mais baixo, que no início elas vão remunerar menos, porque no futuro elas vão ter uma valorização maior, já que elas estão focadas em empenhar todos os seus lucros, a maior parte dos seus lucros, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela aumente o seu market share, que market share é quanto ela tem no mercado, a porcentagem do mercado que ela possui por meio das suas vendas e assim por diante. Então, se ela está focada nisso, é muito possível que nos próximos anos ela tenha uma valorização. E tendo uma valorização do seu ativo, do preço do seu ativo, pode te dar muito mais retorno do que os dividendos, do que o dividend yield. Bom, agora que você já entende dos quatro indicadores,
que vão te ajudar muito na hora de analisar o preço de uma ação. É importante também saber mensurar e olhar se o preço da ação ele é cíclico, se aquela empresa é uma empresa cíclica. Quer dizer, quando abre o Google e você digita o nome do ativo, por exemplo, ITESA 4, a gente vai lá e a gente consegue, por meio da busca de 5 anos, colocar lá no período de 5 anos e acompanhar os preços, as oscilações, para ver se a empresa é uma empresa que ela está se desenvolvendo, crescendo, numa linha linear, ou se é uma empresa cíclica, quer dizer, ela apresenta grandes oscilações. Porque também nessas oscilações você vai saber se ela está barata ou se está cara. Porque basicamente uma empresa cíclica, ela sobe, valoriza, desvaloriza, sobe de novo. E o ideal, se você buscar valorização do seu patrimônio, é que você consiga comprar justamente no ponto onde é que ela desceu, onde apresenta um declínio quanto à sua valorização. E aí, com isso, não dá para usar o passado como base para medir o futuro. Isso Benjamin Graham já dizia. Mas ele serve ao menos como um orientador quanto ao futuro. Ele te ajuda assim a te orientar para saber se tá na linha certa, sabe? E se você comprou lá embaixo, a tendência é que sim, a empresa se valorize, já que ela é uma empresa cíclica. E outros indicadores, como por exemplo o PL, o ROI, você pode saber se ele está alto ou baixo, comparando empresas também do mesmo setor, como no preço sobre o valor patrimonial do ativo, que foi o nosso terceiro indicador. É muito interessante, por exemplo, dividend yield, ROI, PL, outros indicadores. O que mais vale não é então entender muito sobre eles, é saber comparar de cada empresa do mesmo setor. Porque daí sim você vai saber se aquela é uma empresa boa, se ela está valorizada ou desvalorizada. Isso vai agregar muito. Eu espero que eu tenha agregado mais valor em seu tempo. E esse é o começo.